Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, sou Lúcio Biciro e é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente já volta depois da chamada, hein? E aí pessoal, tudo bem? Bom, estou voltando aqui hoje. Eu disse que eu ia fazer aí todos os dias um vídeo para estar levando para vocês um conteúdo de informação. E estou aqui novamente. 7º dia de isolamento, na minha casa, com a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, minha filha que está longe, meus netos que estão longe. Opa, neto? Eu tenho neto já, tenho 2, tá para vir acho que mais um aí. E vamos que vamos, porque a vida é assim. Bom, vamos lá. Essa semana eu postei alguns conteúdos falando sobre empreendedorismo. Eu tive diversos retornos de pessoas me agradecendo, pedindo dicas do que fazer depois de todo esse problema que a gente está vivendo no Brasil, de acaba crise, não acaba a crise, e a gente está agora preso ainda dentro de casa. Hoje eu vou começar falando um pouco de mim, porque esses dias as pessoas vieram perguntar também para mim por que a minha foto do Instagram, do meu Facebook, eu tô com um tampão no olho. Se eu tinha passado por uma cirurgia ou não. Na verdade é assim, pessoal, eu sofri um acidente na virada de ano de 2010 para 2011. Eu estava numa balada que eu tinha no interior de São Paulo, na virada de ano 31/12/2010 para o dia 1º/1/2011. Estava na balada e do nada assim eu senti um baque na cabeça e aí a história foi essa. Eu tinha ganhado uma bala perdida, porque eu falo que não tem bala perdida, né? Tem bala achada. E então eu, devido a esse tiro que eu tomei, o tiro ele pegou, desceu por dentro do meu olho, perdão, e o olho ele explodiu. Então eu perdi a visão e eu uso uma prótese que a gente chama de lente escleral. Eu não uso o globo, eu uso uma prótese que ela parece uma lente, mas uma casca de ovo. E por que eu tô com um tampão? E aí eu expliquei para algumas pessoas. Quando eu estou em determinados eventos, devido ao ar-condicionado ser muito gelado, a lente ela tende a secar. E por mais que eu tenha lubrificação, que eu faça polimento, às vezes ela incomoda e o incômodo é como um olho comum, ele cria uma secreção e a secreção às vezes pode sair lágrimas ali, né? Então eu uso o tampão para evitar a chegada do clima gelado no olho para que ele não deslubrifique. E aí eu aproveitei para fazer as fotos da época aí que eu fui fazer o meu canal, justamente para mostrar para as pessoas como eu realmente sou, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho uma visão e mesmo assim eu corro atrás e chego nos meus objetivos, coloco as minhas metas e faço as coisas acontecer. Ou seja, eu sou uma pessoa que independe da minha história de vida lá do início ter sido uma vida sofrida, no meio do caminho eu vim encontrando diversas outras adversidades e nem por isso eu desisti. E aí eu decidi começar o vídeo com o tampão para vocês entenderem. Eu não tenho necessidade do tampão agora porque eu estou dentro de casa. Mas assim, o que eu quero mostrar, pessoal, é que a gente... Eu não vou bater no olho não, porque tem gente que fala assim, deixa eu ver como é que é a prótese. Aí dá uma certa agoniazinha quando eu dou uma batidinha lá dentro na prótese. Mas assim, o que eu quero mostrar é que a gente tem que ser mais perseverante, acreditar mais nas coisas. Aí as pessoas vieram me falar essa semana, poxa, Lúcio, tô desanimado, não tô acreditando que a gente estava vindo de uma outra crise, que estava começando a levantar um monte de empreendedores pequenos. Eu sei o que é isso, né? Porque é sofrido você catar todo o seu investimento, colocar num negócio e de repente ver os destroços no meio disso tudo.
E aí eu disse para eles o seguinte, falei, poxa, eu de 2011 até agora, eu não tenho mais nada a perder. O meu principal que eu podia ter perdido era a minha vida. E como hoje eu tenho minha vida, eu não tenho problema com mais nada. Porque, gente, quando a gente pergunta para uma pessoa que quase morreu, do que ela tem medo? De mais nada. Porque a coisa pior da vida é a morte. Acho que não tem coisa pior do que a morte. Então, assim, depois que você passa por isso, a tendência é você viver a vida. Eu quero viver minha vida. Então, eu estou dentro de casa, estou bem de saúde, estou com os meus filhos, estou com a minha esposa. Empresa, eu vou dar um jeito. Se não for agora, vai ser depois. Eu já tive outros negócios. E a outra crise minha, eu tinha uma imobiliária que vinha a todo vapor, que eu mexia com parte de imóveis de investimento. Para quem sabe o que é isso, né? A gente fala de flats. E os flats, ao contrário do que muita gente imagina, aquele o Ibis, o Comfort, Blue Tree Tower, eles são unidades que são de vários proprietários. E essas pessoas comercializam isso daí. Eles vendem, eles compram, eles não vivem só de locação daquilo ali, às vezes eles compram para revender. E eu vinha nessa área, depois do acidente de 2011 da balada, eu fechei, e aí eu fui para o ramo imobiliário. E eu estava vindo de vento e popa também, quando veio a crise inicial ali, final de 2013 para 2014. Eu tive que fechar minha empresa, eu tinha funcionários, tive que demitir, tive que pagar e encerrei as atividades. Isso é comum, a gente tem que estar preparado para as adversidades. Não adianta a gente ficar contando que só com a parte boa do negócio. A gente tem as partes ruins, e essas partes é que as pessoas não querem passar. Esse momento que a gente está vivendo é um momento que eu vivo falando, gente, é de reflexão. Nós estamos em casa, nós estamos com a nossa família, nós estamos com o tempo que dá para a gente pensar mil e umas coisas do que desenvolver. A gente vai ter uma pós-crise. O que as pessoas vão precisar depois da crise? Vocês já se perguntaram? Às vezes não é no ramo que você está, mas é um ramo que você também se identifique. E aí você podia partir já pensando já num planejamento do que fazer nesse momento. Isso que é interessante. Nós empreendedores, a gente não pode deixar a cabeça descansar. Tem que estar ali, ó, o tempo inteiro pensando no que fazer, se é no seu negócio, se é abrir um novo nicho, se é abrir um subnicho dentro do seu negócio e fazer a coisa acontecer. E estar antenada ao momento atual, né? A gente tem que estar antenado ao momento atual. Estamos numa crise, pós-crise, as pessoas vão estar sem dinheiro, devendo 3 meses de tudo que elas têm, muitas desempregadas, e aí? Como que a gente levanta? Como que eu vou dar uma alavancagem no meu negócio? Essa é a pergunta. E aí, será que o meu negócio vai ser um negócio que vai ser... Hoje, será que o meu negócio vai ser um negócio bom? Eu ia falando aqui, mas hoje uma empreendedora que ela trabalha no ramo de venda de roupas pela internet. Então, ela tem já uma empresa que já vem fazendo isso há algum tempo e ela vinha bem. Ela falou, pô, agora que eu estava dando uma levantada, porque o ano para nós começou agora. Né? Acabou o carnaval, começou o ano, e aí vem a crise. E eu falei para ela, eu falei, olha, você tem que ver o seu público. Se o seu público é um público que necessita desse tipo de roupa, se é um público que ele é um público que após crise ele não vai ter sofrido nada com a crise, ou se é um público que ele vai, que a roupa para ele é uma coisa supérflua, então tem que fazer uma análise do público dela. E aí eu dei algumas dicas, ela foi super grata, né? Porque nesse momento a gente tem que ajudar as pessoas, porque se a gente não ajudar o próximo pode não ajudar uma outra pessoa que poderia ser o meu futuro cliente. A coisa é assim, né? A gente gira, a roda gira. Então, eu estou tentando fazer o máximo possível para as pessoas que têm as pequenas e médias empresas não ficarem surtadas. Porque, gente, o principal vocês têm, assim como eu, a vida. E não existe bem maior do que a vida. O resto, literalmente, a gente corre atrás. Eu venho ao longo do tempo, né, como comentei em alguns outros vídeos aí para trás, eu sou empreendedor, já tive diversas coisas, né, e no meio do caminho, dependendo, tipo balada. Balada, todo mundo sabe que balada, salvo casa de show, mas balada, aquelas baladas que são de modinha, elas tendem a ter um início e um fim, elas não são duradouras. Você pega em São Paulo, né, que é onde eu moro, tiveram trocentas baladas que abriram e fecharam. Então, balada a gente tem um tempo ali de início, tem aquele tempo que ela vai estar top ali, arrebentando ali no faturamento, e tem um período que ela vai cair. Ela vai caindo e chega a hora que ela acaba. Então, a gente, quando começa um negócio, a gente tem que ter essa noção, né? Qual é o tempo de durabilidade desse negócio? A gente não pode ter medo. A gente tem que ser o quê? Ver o momento para você ganhar dinheiro. Vieram algumas pessoas me perguntar hoje, e eu vou estudar isso mais a fundo, porque eu não me recordo, mas eu acho que teve alguma coisa no último ano ou ano anterior,
falando que você podia ter uma empresa para se emprestar dinheiro. Esse é o momento para quem tem uma grana. Você empresta uma grana, não agiotagem, porque acho que tem uma lei que permite fazer isso. Mas enfim, a gente tem que procurar um nicho de negócio que a gente vai se adequar. É isso que a gente precisa fazer. E aqui na tela eu estou com o curso que eu desenvolvi, que é o Motivos para Vencer. E nesse curso eu vou fazer diversas abordagens, tá? De nicho de momento, como aplicar o marketing digital, como se utilizar de técnicas de coach, que a gente usa aí os gatilhos mentais dentro dos nossos negócios, como a gente faz essa aproximação do cliente, fazer o cliente, a gente conseguir fazer o próprio cliente se interessar pelo nosso negócio. Então, eu vou vir dando umas dicas de empreendedorismo, justamente para você ter um norte. Esse curso é muito interessante, tá? Eu vou falar um pouco de mim, né? Eu sou advogado, empreendedor, sou pós-graduado, coach profissional, constelador, tá? Palestrante e desenvolvedor do método MPV. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que é uma frase muito interessante, que está até aqui no meu slide. Que os olhos da alma, eles veem o que os olhos da face não enxergam. Então eu sempre falo para as pessoas que o meu lado escuro, ele está atento 24 horas por dia. Porque esse lado aqui, ó, ele processa os olhos da alma. Então às vezes o meu olho da face, ele perde um pouco ali, né? A razão, as coisas, e eu tenho um controle hoje muito bom unindo esses dois lados. Então, pessoal, eu venho desenvolvendo esse curso há muito tempo, com base na minha história de vida e os negócios que eu já tive e os negócios que eu tenho, tá? Eu já contei um pouco da minha história, né? Eu tenho 46 anos, eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, eu venho de uma família bem pobre, nós éramos em 19 irmãos. É uma história comprida, uma hora eu vou fazer um vídeo só contando a minha história, tá? E eu sou uma pessoa que saí de casa aos 15 anos de idade, né? Comecei a trabalhar aos 12 e saí de casa aos 15. E desde lá eu batalhei a minha vida. Nunca tive nenhum apoio financeiro da família, mas tive a boa criação, né? Meu pai soube criar a gente, que pese ter sido um monte de irmãos, todos são pessoas do bem, tá? E eu desenvolvi diversos negócios. Eu já vendi flores em farol, já vendi cachorro-quente, fui office boy, fui auxiliar de escritório, trabalhei em grandes empresas. E chegou um determinado momento que eu... deixa eu contar uma história aqui. Eu tive dupla sertaneja. As pessoas às vezes me perguntam assim, nossa, eu já vi você fazendo alguma coisa na internet. É que eu tenho um canal, pessoal, que é só mexer com música. Então, assim, como eu sou compositor, eu tenho uma equipe de compositores, eu tenho um Instagram específico para isso. E aí as pessoas às vezes me chamam na rua de Luhan, e as pessoas não entendem. Mas seu nome não é Lúcio? Eu falo, não, é que eu tive uma dupla sertaneja, que era Luhan e Marcos, e hoje eu sou empreendedor e sou advogado, mas continuo compondo. Mas, enfim, eu sempre desenvolvi diversas coisas, porque eu sempre pensei assim, eu preciso chegar num lugar. Eu não sabia que lugar era esse, mas eu sabia que precisava chegar em algum lugar. Então eu sempre fui muito perseverante. Eu iniciava uma coisa, eu ia atrás, desenvolvia, fazia, a coisa acontecia. E quando eu percebia que esse negócio não ia dar mais, eu saía fora. Eu nunca fiquei para esperar o barco afundar. Eu sempre saio antes. Eu me planejo de tal forma que eu não vou ter um prejuízo muito maior do que muita gente acaba tendo, né? Eu sempre agi com honestidade. Eu nunca fui fechar uma empresa pensando em desviar o dinheiro antes para não pagar os funcionários, nunca fiz isso. Sempre paguei todo mundo certinho e encerrei as atividades da empresa. Atualmente eu sou advogado, como eu já falei, tenho um escritório com mais 4 sócios, MRPB Advogados. Tenho uma empresa hoje que eu faço limpezas de salas comerciais e continuo mexendo com a composição, que é uma outra área legal também, que dá uma grana legal, para quem é compositor sabe do que eu estou falando. E aí, pessoal, eu tenho essas etapas que a gente precisaria ultrapassar, né? Para a gente ter um negócio, a gente precisa fazer algumas perguntinhas. Então a gente tem algumas etapas para ultrapassar. Então aí eu sempre falo o seguinte, aonde honestamente você quer chegar? Você tem que se fazer essas perguntas. Aonde honestamente você quer chegar? Como pretende percorrer este caminho? Como você pretende sair do seu estado atual para chegar no seu estado desejado?
esse caminho, como você pretende fazer ele? Sozinho, com alguém, você tem investimento, você não tem investimento? Então você precisa ter um caminho, você precisa trilhar, né? Quais as ferramentas que você irá utilizar para enfrentar as suas adversidades? Quando eu digo aqui ferramentas, eu digo métodos. O que você tem desenhado aí que você vai ter, tipo lá, uma crise como essa? Você inaugurou o seu negócio agora em janeiro. Se você não contou com uma crise, como é que você fez agora? E se você contou com a crise? Aí a coisa fica melhor. Então, essas são as ferramentas, os métodos que você tem. E aí, o que poderia fazer você desistir no meio do caminho desse seu negócio? Uma crise? Uma morte de algum ente querido? Então, você precisa se perguntar também, o que me faria desistir desse negócio? Se tivesse que levar alguém com você nesse negócio para desenvolver e fazer acontecer, quem você levaria? Você tem que fazer essa pergunta, porque às vezes você precisa de sócios. Eu tenho um amigo que na época que eu tinha balada, ele já era um grande empresário. E ele me falou uma coisa muito legal naquela época, que eu já tinha sócio naquela época. E ele falou, me chamava de Luhan, por causa da balada eu era conhecido como Luhan. E ele falou assim, Luhan, tem uma coisa que você tem que aprender. É bom ter sócio, porque você vai ter o sócio na parte boa e na parte ruim. Na parte boa vai tranquilo, mas na parte ruim é bom pra caramba você dividir. Então é bom você se perguntar se você teria alguém para levar e quem você levaria. Um irmão, sua esposa, um amigo? Isso é legal você se perguntar. Você tem certeza que sua meta é alcançável? Que é provável ou realizável? Primeira coisa que você tem que ver. O negócio que você quer montar, ele está dentro das características? É razoável? Porque não adianta você falar para mim assim, ó, vou dar um exemplo bem besta aqui, tá? Que ó, eu estou desenvolvendo um negócio que vai vender roupa para quem for morar na Lua. Bicho, a gente sabe que pode acontecer isso aí, mas não é agora. E aí, quanto tempo você vai esperar para você ganhar dinheiro? Então, não é realizável, tá? E o que você faria quando você alcançasse esse seu objetivo, se o seu negócio estivesse a todo vapor? Essas perguntas que você precisa se fazer, tá? E a gente tem alguns passos para serem dados, né, para você. Depois dessas perguntas, a gente tem alguns passos para serem dados. Então, o primeiro passo, descobrir qual é a sua real força de vontade para atingir o seu objetivo. Isso é muito importante. Isso aqui, ó, é muito importante. Você tem que fazer essa pergunta. Segundo passo, ver se sua meta, que eu já acabei de falar, né, é possível, alcançável ou realizável. Você precisa ver isso. É primordial também, tá? Esses 7 passos aqui, eles são primordiais. Terceiro passo, entender quais serão as adversidades a serem ultrapassadas. Porque todo negócio que você for realizar vai ter algum problema. E aí você precisa mensurar isso aí. Então, terceiro passo, entender quais serão as adversidades a serem ultrapassadas. Tá bom? Guarde isso aí. Quarto passo, quais motivos fariam você desistir da sua meta? Quais motivos? Teria alguma coisa que no meio do caminho faria você desistir? Quinto passo, sozinho você consegue ir até onde? Faça sempre essa pergunta. Sozinho você conseguiria ir até onde? Tá ok? Sexto passo, não balbuciar se as coisas parecerem necessitar de um novo rumo. O que isso significa, pessoal? Às vezes, a gente vai se encontrar numa bifurcação, em que algo dentro de você vai te falar assim, meu, pula fora e segue outra direção. Esse sentimento, a gente chama de sexto sentido, às vezes é legal você dar uma olhadinha nele. Porque se você está num negócio que você está vendo que não tem para onde correr e surgiu algo no caminho, não tenha vergonha de mudar a direção. Pode seguir, que às vezes vai dar mais certo do que o outro que você estava indo. E sétimo passo, após atingir seus objetivos, qual será o seu próximo passo? Você desenvolveu uma empresa e aí você conseguiu atingir o seu primeiro objetivo, que foi desenvolver a sua empresa. Qual é o próximo passo? A empresa está ali, tudo funcionando do jeito que você imaginou, e o próximo passo? Então isso é super importante. Não se acomodar, não se colocar naquele livro de, tá tudo bonitinho. Grandes empresários têm mais de um negócio. Ninguém desses grandes empresários só tem um negócio. Assim como nenhum desses grandes empresários tem um investimento. Eles têm diversos investimentos, porque o risco ele não pode estar no único lugar. Por isso que em empresa familiar a gente tem um problema. Porque você tem lá o pai, a mãe, o irmão, a filha, o neto, todo mundo lá dentro.
Se a empresa falir, todo mundo estava no mesmo barco. Isso não é interessante, em hipótese nenhuma. Então, assim, isso é importantíssimo. Às vezes é bom você ter diversos outros ramos de atividade. Ah, eu tenho uma empresa de limpeza. Ah, eu tenho uma empresa que vende um produto de limpeza, são subnichos. Ah, eu tenho um escritório de advocacia, é outro nicho. Ah, eu tenho uma empresa de assessoria contábil, é outro nicho. Ah, eu tenho uma agência de viagem, é outro nicho. Entendeu? Então, assim, são vários nichos de negócios. E dentro dos nichos eu posso ter os subnichos. Isso é importantíssimo, pessoal. Não deixem de pensar dessa forma. Perfil comportamental das pessoas. Isso é muito interessante, pessoal. Eu já conhecia porque eu trabalhei em multinacional e a gente, quando é contratado ou tem cargo de liderança, a gente passa por esses testes. Se você já foi funcionário alguma vez de grande empresa, pode ser que você já tenha passado por esse perfil comportamental. O perfil comportamental é uma ferramenta utilizada para definir qual é o seu perfil, qual é a sua característica de pessoa. Se você é um executor, se você é um comunicador, se você é um planejador, ou se você é um analista. O que isso significa? Cada qual dessas pessoas, elas vão ter mais aguçado um desses perfis, que é o principal perfil dela. Ela até pode ter os outros dentro desse perfil, que é essa análise que se faz. Mas ela vai ter aquele que é o principal, que é aquele que é o fundamental. E esse perfil, por intermédio desse perfil, a gente consegue definir o quê? Posições estratégicas dentro da nossa empresa, dentro da tua casa. Se você souber o perfil dos seus filhos, da sua esposa, você vai saber entendê-los melhor. E isso é muito interessante. O próximo item que eu vou tratar dentro do curso vai ser o marketing digital, que está na crista da onda, tá? E muitas empresas, pequenos e médios empresários, não têm nem ideia disso. Ou tem ideia, mas não sabem o que é. Eles acham que sabem, mas não sabem. E eu vou estar explicando o passo a passo do marketing digital. Como você faz para vender seus produtos ou seu negócio pela internet. Aí eu vou dar um passo a passo do que é o marketing digital. Porque aí você vai entender como desenvolver isso dentro da sua empresa. E isso é muito interessante. É algo que as pessoas já vieram me perguntar algumas vezes. Ah, a advocacia pode fazer venda, doutor, dentro do marketing digital? Não, advocacia não. A gente tem o código de ética, a gente tem os artigos que regulamentam isso daí. Só que nós podemos dar curso pela internet, falar sobre jurisprudência, sobre artigos de lei. Isso não existe impedimento algum. Mas aí dentro do curso eu vou estar abordando isso muito melhor, tá ok, pessoal? Bom, dentro do curso também eu ainda vou tratar sobre um processo que a gente chama de processo de coaching, tá? O processo de coaching, pessoal, é um negócio muito interessante para pequenos e médios empreendedores. Porque a gente consegue usar o processo de coaching na captação dos clientes. Porque existem algumas técnicas ali. Então a gente consegue utilizar o coach dentro dos nossos negócios. Então eu vou dar também uma abordagem de como vai funcionar isso daí. E também dentro do curso MVP, eu vou tratar um pouco dessa questão do coach mais profundo, a questão da constelação, mas tudo dentro do empreendedorismo, para a gente usar isso no nosso dia a dia. Porque tem algumas coisas que a gente precisa entender para a coisa acontecer. Então, se você não entende, às vezes a coisa está acontecendo e você não está entendendo o que está acontecendo. Então, eu vou falar um pouco sobre essa experiência dentro desse sistema que a gente chama de universo sistêmico, tá? E é um plus também dentro desse curso. E vai mudar muito a sua vida. Porque não tem como você ter todas essas técnicas e seus negócios não alavancarem e não darem certo. E eu vou tratar também dentro do curso dos 7 motivos que me fizeram chegar onde eu cheguei. Como eu disse, eu venho de uma família muito pobre, hoje sou uma pessoa bem sucedida, de onde vim para onde eu cheguei. E eu tive alguns insights no caminho que eu vim usando e eu cheguei onde eu consegui chegar. E isso serviu para mim e vai servir para vocês também. Porque são técnicas que eu fui desenvolvendo no passar do tempo, né? Como eu já disse, tenho 46 anos, comecei a trabalhar aos 12 anos. E isso serviu demais para mim, para eu alcançar tudo que eu alcancei. Então acho que isso vai ser muito legal para vocês. E é isso aí, pessoal. Após a crise, eu vou retomar, né, as coisas do meu cotidiano, vou estar informando vocês sobre quando será o curso, tá? Eu vou ter tanto curso presencial como curso online.
Curso online é legal porque você acaba tendo uma comodidade de não precisar sair de casa, né? O presencial você vai ter aí que se locomover para chegar até o local, mas eu vou deixar vocês a par de tudo que vai acontecer daqui até o próximo lançamento do curso. Eu vou estar vindo com diversos conteúdos, tá? Que eu vou estar postando aí para vocês, dando algumas dicas. Pessoal, e também eu queria dizer que semana que vem eu vou estar com os convidados especiais lá na minha live, tá? Vou estar com um tributarista, eu vou estar com uma pessoa de finanças e eu vou estar com uma pessoa de tecnologia, que nem está aqui no país. Ele desenvolve um trabalho lá na Cracóvia. É muito interessante, né? Ele vai dar um posicionamento para a gente do que está acontecendo lá também sobre esse Covid-19. Então vai ser muito legal semana que vem. Eu vou estar postando no meu Instagram as datas e os horários certinho dessas lives. Então, se vocês tiverem interesse em ouvir, né? Então eu vou estar lá falando sobre finanças, mais profundo mesmo, né? Um tema com uma pessoa que é expert na área. Eu vou estar falando sobre tributário, tá? Dentro de toda essa crise. E eu vou estar com esse outro convidado que é da área da tecnologia. Então, aguardo vocês na minha live. E muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, aperte aí embaixo em algum lugar. Aperte o sininho também para você receber as notificações. Se você ainda não me segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é Lúcio Biciro também, tá? É igual aqui do YouTube. E eu também tenho um grupo de Telegram. Se você for no meu Instagram, você vai ver lá na bio, tem um link para você clicar e você vai ser direcionado para o meu Telegram. E pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.